Agora, uma outra questão que a gente precisa ficar de olho para saber a diferença. Corrupção versus caixa 2. Na verdade, é corrupção versus caixa 1. Os políticos estão dizendo por aí que o Supremo Tribunal Federal criminalizou o caixa 1 com a decisão que foi tomada ontem com relação ao senador Waldir Raupp. Há políticos de diversos partidos se organizando para falar disso. Isso você precisa prestar bastante atenção. Vou explicar aqui, numa linguagem bem simplificada, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Não é desse jeito que você vai ouvir da boca dos políticos. Esqueça a caixa 2. Vamos aqui falar de caixa 1. A doação foi feita por dentro, tudo certinho, registradinho? Ok, mas pode ser que a negociação para essa doação tenha sido uma propina. A negociação deles, o combinado deles tenha sido o seguinte: olha, você me dá tanto para eu te dar a obra tal. E como é que eu vou te entregar esse dinheiro? Faz uma doação lá na minha campanha, por dentro mesmo. O que o Supremo Tribunal Federal admitiu ontem é que este tipo de negociata existe. A negociata foi feita, a negociata é suja, mas na hora de registrar, ela foi registrada bonitinho para dar uma aparência de que foi uma doação legal. E aí que está todo mundo preocupado, porque o cara que faz tudo certinho, tudo registradinho, tá com medo de ir misturado com aqueles que exigiram propina e fizeram o cara pagar numa doação registrada. Só que a gente já está no momento da política que essa decisão do ministro Celso de Mello mostra que a gente tem uma organização criminosa funcionando. A corrupção impregnou-se profundamente no tecido e na intimidade de algumas agremiações partidárias e das instituições estatais, contaminando o aparelho de Estado, transformando-se em método de ação governamental e caracterizando-se como conduta administrativa endêmica, ou seja, muito característica, típica da administração brasileira. E aí ele vai falar sobre uma coisa da qual ele se convence. Os fatos delituosos, objeto de investigação e persecução penais no âmbito da Operação Lava Jato, nada mais constituem senão episódios criminosos que, anteriores, contemporâneos ou posteriores aos do denominado mensalão, compõem um vasto e ousado painel revelador do assalto e da tentativa de captura do Estado e de suas instituições por uma organização criminosa identificável em ambos os contextos por elementos que são comuns, tanto ao Petrolão quanto ao Mensalão. E aqui é que ele chega à conclusão da história de como o Caixa 1 pode ser criminoso. A galera que rodou no Mensalão já sabia que não podia deixar rabo. Então o que eles fizeram? A gente faz os nossos combinados, mas vamos deixar tudo certinho sob o ponto de vista bancário, sob o ponto de vista da doação. Ali no registro administrativo tá tudo certinho, só que a intenção é ruim. Isso também existe. E isso agora é que vai ser um complicador nas investigações. Não é impossível, é mais difícil. E com essas delações que estão por vir agora, vai ter muita gente oriçada, muita gente de cabelo em pé em vários partidos. E você vai acompanhar os desdobramentos dessa história aqui no Antagonista, porque a gente está marcando, seja do lado que for. Você vai ver os posts hoje, já tem gritaria em vários partidos falando: o Supremo criminalizou o Caixa 1. É mentira. O que o Supremo fez é isso que eu estou explicando para vocês. É admitir que a cabecinha dos nossos políticos é muito mais criativa do que a obviedade que a gente estava pensando antes.